Prado, uma beleza a se perder de vista. Com ruas bem parecidas e quarteirões muito organizados. É comum que pessoas se percam ao adentrar no bairro Prado, que atualmente é um dos mais populosos de Piripiri, com mais de 5.000 habitantes. Apesar da grandiosidade, somente no ano de 1995, o bairro foi desmembrado do Paciência, outro grande distrito de Piripiri. O local tem este nome devido às competições de corrida de cavalo que aconteciam aos domingos na Rua do Prado, onde atualmente é a Avenida Madalena Rezende. Madalena Rezende, que era a proprietária de boa parte das terras da região onde milhares de pessoas se instalaram ainda na década de 80. Nós estamos aqui na Avenida Embaixatriz Madalena Rezende. É uma das mais movimentadas de Piripiri. Ela é a principal via de acesso para quem vem ao bairro Prado. Essa avenida, nos anos 80, era uma pista de Prado. E esse nome se deve à fama que essas corridas de cavalo deu a essa região da cidade. Nesse ponto, acabavam as corridas de cavalo, que normalmente movimentavam apostas e faziam a alegria de muita gente. A pista do Prado deu nome a esse bairro, Bairro Prado, um dos mais populosos de Piripiri. Nessa época era tudo mata nessa região aqui, onde é hoje a Avenida Madalena Rezende, era uma estrada que ligava o centro da cidade à BR-343. Então essa estrada cortava essa região aqui, que era mata, compreendeu? Só existia algumas ruas lá próximo à Avenida Adécio Ferreira, existia Adécio Ferreira e mais duas ruas. Toda essa região aqui era mata e passava essa estrada. Essa estrada, por ser plana, não é? Ela não ter curva, então foi escolhida para ser um prado. Tinha um pontalete aqui, outro lá que era a parada. Eles começavam lá onde hoje chamam estilo motel, né? Que quando deixa a BR, pegava a reta, que era só uma pissarrazinha leve, com a poeira, com a areiazinha. Cheguei em Piripiri aqui no Prado em 87, que foi o último ano em que ainda houve as corridas de cavalo. E eu cheguei a presenciar algumas corridas de cavalo aqui, nessa época. Houve um fato que se conta, eu não cheguei a presenciar, mas que uma criança que participava das competições, ele estava no cavalo e ele chegou a cair, ficou enganchado, amarrado pela cia do cavalo e o cavalo saiu arrastando essa criança até ele morrer, não é? Então conta-se esse fato que aconteceu. Isso também foi decisivo para que deixasse de existir as corridas de cavalo depois. E o Prado ele começou a partir de uma ocupação, certo? Porque todas essas terras, mais de 180 hectares de terra, que hoje é o Prado, era de propriedade do embaixador Expedito Rezende. Só que eram terras que estavam soltas. Se soube que era dele depois, quando começou a ser ocupada, tá certo? E aí já morava aqui mais de 100 famílias, quase 200 famílias nessa região. Com a morte do embaixador em 85, a viúva do embaixador Expedito Rezende, a Madalena Rezende, não é? Ela, sabendo dessas terras, então ela enviou um advogado para poder vir dizer que essas terras tinham dono e que as pessoas precisavam sair. Foi um momento muito difícil para as famílias que já moravam aqui, porque na iminência de deixar suas casas e ir para onde? Foi quando a comunidade, nessa época, a comunidade do bairro Paciência, a igreja, os dirigentes de lá, como o seu Bernardo, de saudosa memória, seu Chico Batista, que fazia parte da comunidade, se reuniram com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tinha na época o seu José Teodoro como presidente, se reuniram para poder ir até os órgãos públicos pedir providência, para que as pessoas não fossem despejadas, tá certo, dessa região. E foi um movimento que se fez, um grande movimento para que pudesse haver a desapropriação dessas terras, como de fato aconteceu. Isso em 87, a gente tem uma carta, sabe, que essa carta é importante porque ela tem a ver com essa história, uma carta que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com a comunidade, escreveu e encaminhou para o prefeito na época. E essa carta tem a data do dia 27 de fevereiro de 1987. Na carta, ele diz que mais de 200 famílias, equivalente a 200 famílias, moram nessa região, está na iminência de ser despejado e que pede providência do poder público para que
desapropria essas terras. O Prado passou por uma intensa transformação do seu espaço físico. Antes desorganizado, sem estrutura física adequada e com poucos moradores. Que foi eu acredito que foi um dos que teve mais problema. Por quê? O problema que diz que afeta uma população, você sabe disso, eu vi, eu acompanhei o sofrimento das famílias aqui, o problema da água, que ainda não tinha sido resolvido. E que aos poucos, com as lutas, com as reivindicações, a gente procurando, a comunidade que já estava se formando, né? A gente procurando os meios de como é que diz? Assim, a sociedade, com as suas reivindicações, era lenta, como ainda hoje é, mas a gente aos poucos a gente foi conseguindo. Mas o problema que nos afetou mesmo no bairro Prado, você pode ter certeza que foi a água. Era um problema sério, que as famílias, quem conseguia a água, era depois da meia-noite, quem tinha sorte de conseguir. Em poucos anos, o bairro se urbanizou. Recebeu pavimentação poliédrica em paralelepípedo, uma novidade em Piripiri, e se tornou a menina dos olhos da gestão municipal na época. Foi um dos melhores calçamentos que o Piripiri já teve, aqui do Prado, todos você conhece, você viu como que era. E a gente hoje pode dizer que o bairro está bem estruturado. Como já falei anteriormente, o bairro ele nasce a partir de toda uma luta de um grupo de pessoas, de moradores, e toda essa luta nossa fez com que o nosso bairro fosse se estruturando, se tornando um bairro muito bom. Nós temos hoje vários empreendimentos. A avenida principal aqui, que é a Avenida Madalena Rezende, que era o antigo Prado, a antiga estrada, é a avenida principal muito bonita, muito movimentada, hoje asfaltada também. Não é? Tudo isso é estrutura, é desenvolvimento que chega. Nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Aqui também já foi uma simples capela, a capelinha do bairro Prado. Naquele ponto ali foi construído um poço tubular para a construção da capela e que terminou ajudando a população do bairro a garantir o abastecimento com água. A população sofria com a falta de infraestrutura. Com a chegada da energia elétrica, o poço deu espaço para um chafariz e as filas se formavam na frente da capela. Anos depois, o poço foi aposentado com a construção de uma adutora. Ela trazia água da estação de tratamento da Gespisa no Morro da Saudade para as torneiras das casas dos moradores. Finalmente, o bairro resolvia de vez o problema da falta d'água. Foi 3 construções que tem tudo a ver com o bairro, que foi a construção da capela, pela paróquia desta capela, pela paróquia Nossos Remédios, chamada Capelinha do Prado, em forma de barco, é modelo único, pelo Frei Federico, porque ele já tinha essa visão. Ora, Frei Federico Zilno, Frei Lucas, o Frei André, eles eram, nessa época, aqui, estavam no momento na paróquia. E tendo essa visão de que aí muita gente vinha morar aqui, então vamos fazer uma igreja, uma capelinha para começar a comunidade também. A prefeitura nessa época começou a construir o Colégio Linoca Pires, aqui do lado. E um projeto federal de habitação trouxe para cá o Conjunto Mutirão. É chamado de Conjunto Mutirão porque era assim, o governo federal dava o recurso para o material e os próprios moradores construíam em forma de mutirão. Por isso o Conjunto Mutirão, que é um pequeno conjunto que tem aproximadamente 100 casas, né, 100 casas, que foram construídas nessa época, no final da década de 80, de 89 a 90, 91, foi os anos em que foi construído a igreja, o colégio e o Conjunto Mutirão, que aí esse local aqui é como se fosse o coração do Prado. Estamos aqui na Avenida Derson Alves Ferreira, uma das principais entradas para acessar a zona urbana de Piripiri. A avenida é parte do limite geográfico do bairro Prado e aqui se concentram os maiores empreendimentos do bairro. Por aqui é possível encontrar
concessionárias de veículos, hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, padarias. Era um espaço importante, um espaço cultural, de esporte, de lazer. O CAIC, que fica aqui, embora ele fica numa área que pertence ao bairro Russinho, mas como é na Avenida Décio Ferreira, a gente considera também como uma parte do Prado. Assim como os empreendimentos que tem na Avenida Décio Ferreira, postos de gasolina, padarias, restaurantes que ficam na avenida, hotéis, a gente considera como também do Prado por ficar na avenida principal. Porque o bairro do Prado ele se localiza e a própria lei que criou o bairro, organizou os bairros, que é a lei 286/95 do município, que oficializa a divisão dos bairros, a organização dos bairros, coloca que o bairro do Prado ele fica entre a BR-343, a Avenida Décio Ferreira, lá o Balão do Chico Jovem até a rua Francisco Salles, que é aquela rua do bairro Paciência que sai da avenida lá na Parnalto. Então o bairro do Prado ele começa na Parnalto, certo? E vai em toda essa extensão até o Chico Jovem, lá o Balão, fica o bairro do Prado. Eu fui quase, as pessoas falam assim, rapaz, o seu Bill foi quem fundou o Prado. Sim. Na verdade não foi, mas praticamente, porque quando eu cheguei aqui não tinha um poste enfiado, não tinha energia, não tinha água. Daí eu recém-chegado colocaram o chafariz e aí 4, 5 anos depois, mais ou menos, colocaram a energia. Aqui o meu começa uma vez, eu botei o nome aqui e aí depois eu tirei as letras, hoje nem tenho mais. Era Biomercearia, arroz, açúcar, farinha, feijão, óleo, sardinha, pão, bolacha, guaraná, as coisas. Estou inteirando 37 anos. Esse é o bairro Prado, um lugar que surgiu dos movimentos populares. Com as manifestações, o bairro ganhou espaço, ganhou a atenção do poder público, ganhou obras e ganhou serviços. Essa região especial foi escolhida por centenas de famílias que chegaram aqui, se apaixonaram, construíram suas vidas, criaram suas famílias e decidiram que aqui, o Prado, era o lugar escolhido para serem felizes. O bairro Prado, para mim, representa, eu posso dizer, desses 30 e poucos anos, representa a minha vida, porque aqui foi onde eu reconstruí minha família, porque minha família já estava aqui, mas eu tenho filho, eu tenho nora, eu tenho uma neta linda e maravilhosa, Isabela, de 3 anos, eu construí foi aqui. Prado, eu acho que o Prado, de qualquer maneira, ainda é dos lugares mais pacatos, do bairro mais pacato, mais calmo, mesmo com a tubulação que está tendo. Sim. Que já tem muito trânsito aqui, muita coisa, já acontece coisa. Eu acho bom aqui porque eu vim do interior para cá, acabei criando minha família aqui, né? Estudado, sou feliz. Graças a Deus sou feliz. Todo mundo, toda minha vizinhança aqui, todos meus amigos. É o melhor bairro do mundo. É um bairro acolhedor. Você vê, quando chove, sabe, aqui, demorou pouco tempo, a gente já não tem mais acúmulo de água, logo já desce tudo para o Rio dos Matos, né? Então esse bairro é muito bom. A própria localização dele, né? Embora fique um pouco distante do centro, mas como eu já falei, a gente tem conseguido vários benefícios para cá, em que em muitos pontos a gente não sente muita falta do centro. A gente já tem várias coisas aqui que nos ajuda a não precisar tanto de estar se deslocando lá para o centro. Estou feliz aqui. Eu não quero sair daqui. Não quero sair daqui. Eu amo este bairro. Eu amo o bairro Prado, eu amo a minha paróquia, eu amo Piripiri. Por isso.
Repórter 10. Repórter 10. Líder absoluto em audiência. Líder.